Eu fiz a adoção de 2 crianças, o Pedro e o Paulo, gêmeos, negros, 10 anos de idade, já sem nenhuma oportunidade para entrar numa família brasileira. E hoje eles estão na Espanha muito bem, a gente faz o acompanhamento, vem. E uma adoção bem sucedida. Mas esbarramos, no momento da adoção, não havia ainda o processo de destituição concluído. Já estava há 5 anos. Eles estavam no abrigo desde 1 ano de idade, 2 anos de idade. Passaram por vários abrigos, então isso me preocupa, é a nossa realidade brasileira. Então eu pergunto assim, nós temos muitas crianças que não estão nesses cadastros, porque não chegam aos cadastros. E nós temos o exemplo da Zaira aqui, que eu disse para ela que ela conversar. Eu converso com as crianças, 10, 11 anos. Tem vontade de estar adotado? Tenho. Tem vontade de ter uma família? Ah, eu tenho, tia, eu quero. Mas os processos são lentos. E não é por descuido dos juízes, não. É falta mesmo de material, é o atraso dos municípios, a pobreza muito grande. Então, tudo isso envolve. Mas o que me preocupa, na realidade, é a parte jurídica. Né? Porque quando a gente chega para fazer adoção, a gente esbarra nisso, aí tem que estar no Ministério Público, falar com o promotor, aí eu venho para Belém, a gente leva 18 horas no barco, eu tenho pavor de barco, de pegar aqueles popopozinhos, mas a gente faz isso. Então eu pergunto, até quando o Brasil vai estar nessa dificuldade jurídica, porque as crianças já estão abrigadas, já saíram, o fato já aconteceu, as técnicas estão trabalhando, mas e os processos de destituição familiar? Isso não dificulta a colocação e traumas dessas crianças. Eu tenho criança aí nos Estados Unidos que está 1 ano internada no hospital psiquiátrico com 3 síndromes. Foi adotado com 9 anos de idade. A síndrome só surgiu aos 14 anos de idade, quando foi descoberto que ele tinha sido violentado dentro de um abrigo do estado do Pará. E só surgiu a história quando ele entrou no tratamento. A família está trabalhando, os Estados Unidos eles são muito cuidadosos, mas ele toma medicação, entendeu? E é um menino lindo, maravilhoso, mas tem a sequela dos abrigos. Então, a nossa preocupação, a minha preocupação, já como mãe, como advogada, como militante mesmo há 23 anos nessa área, é isso. O que nós podemos fazer, nós, operadores do sistema de justiça, né? O que nós podemos fazer? Unir as redes para diminuir essa dificuldade. O que é que nós podemos fazer? Né? É a minha pergunta. Eu sou Estela, assistente social do estado de São Paulo, do interior, né? É região de Ribeirão Preto, que acho que muita gente conhece. Como a doutora colocou, a dificuldade da destituição no poder familiar é muito grande, mesmo no estado de São Paulo, que não tem que andar de barco, mas as equipes são ainda muito pequenas. Nós precisamos de muito tempo para poder realmente analisar se aquela família biológica não tem condição de cuidar das crianças, ou os casos que já estão na instituição de acolhimento há muito tempo, e às vezes a gente tem, né, uma frustração, porque gostaria de poder trabalhar muito aquela questão, mas eu acho que ainda a gente tem muita coisa para fazer, né? Os casos de adolescentes que estão quase com 18 anos, a gente nem pensa mais em adoção, porque é inviável, né? As entidades estão se preparando já para montar repúblicas, para encaminhar para trabalho, mas a gente fica pensando naqueles casos que estão perdendo a oportunidade de serem adotados, tanto pelos brasileiros como por fora. Então, acho que é uma coisa que nós temos que lutar, é melhorar o nível das nossas equipes, né? Mais gente para trabalhar, porque senão a gente só fica na frustração.
Bem, morosidade do judiciário é um tema recorrente, né? As dificuldades realmente são muitas. E são vários os motivos. Eu costumo dizer que o avião não cai por um motivo só, não é verdade? Tem um monte, sempre tem vários fatores. E então acontece o seguinte, realmente os processos, de um modo geral, demoram. A questão da destituição do poder familiar é uma situação complicada, faltam recursos técnicos, mas também tem a questão dos operadores, não é verdade? Que precisam facilitar, que precisam ter em mente a questão da doutrina da proteção integral, do que é melhor para aquela criança. Agora, é impossível, o juiz e todo o sistema de justiça e os operadores tem que seguir realmente aquele trâmite, porque caso não seja seguido as determinações legais, isso pode trazer problemas até mais sérios. Não é à toa que existem aquelas determinações legais, aqueles procedimentos. E o contraditório, exige o contraditório, tem uma série de direitos que têm que ser resguardados, o direito de defesa, a intimação, a localização. Agora, quando eu cheguei na corregedoria, que foi esse ano em fevereiro, eu comecei a ouvir reclamações da dificuldade para adaptação à nova lei, a 12.010, não é isso? Tanto dos juízes, tanto dos promotores, dos defensores, como também por parte da equipe técnica. A dificuldade para perceber que nós estamos numa outra visão, tem a necessidade, tem o contraditório. Mas eu acho importante, com toda a globalização, com toda a nossa situação de hoje, que a gente também tente trazer práticas inovadoras, criativas, porque as dificuldades são, sem dúvida, grandes, não é verdade? Agora, para isso, nós fizemos, foi até o doutor Paulo César Gentili, que foi convidado, nós fizemos lá no Fórum Central um simpósio com assistentes sociais e psicólogos, exatamente visando isso, que foi transmitido para todo o estado de São Paulo, visando exatamente isso. O que nós estamos fazendo? Quais são as práticas inovadoras? O que dentro do sistema que nós temos que seguir, porque não podemos criar atalhos aqui e ali, temos que respeitar o contraditório, o direito de defesa e outras coisas. Quais são as práticas que a gente pode adotar para facilitar, para que a gente possa alcançar e também tentar se desprender daquelas práticas antigas, que tem muita gente que tem dificuldade para se desprender do momento, até do Código de Menores. Tem gente ainda muito apegado a valores e prescrições do Código de Menores. Então, acho que isso é uma luta constante dos operadores. Agora, acho que o Conselho Nacional de Justiça deu um olhar muito importante para a área da infância. Eu acho que essa questão da área da infância, da prioridade, que a Constituição assegure, e também os tratados internacionais, e o ECA, a prioridade absoluta ao adolescente e à criança, é uma luta constante que nós precisamos fazer, nós operadores, está sempre chamando a atenção de que não pode ficar parado, que tem que ser feito, que tudo tem que ser muito rápido. Lá na corregedoria o pessoal fala, mas doutora, tudo na área da infância é urgente? Eu falo, tudo na área da infância é urgente. Tem que ser assim, porque senão não avança, senão entra naquela lentidão e vai. Então, isso eu acho que é uma busca constante de todos nós e absorver essa ideia, abandonar práticas antigas, tentar se apegar ao que realmente está estabelecido na nova lei, as novas práticas, as novas necessidades e lutar para que a questão da prioridade seja atendida. Em São Paulo, houve uma dotação orçamentária para a área da infância de 10 milhões de reais pela Assembleia Legislativa. E nós estamos procurando, até respondendo a pergunta da colega lá de Ribeirão Preto, exatamente essa questão de conseguir contratar mais técnicos, mais funcionárias, tudo para a área da infância, para ver se a gente consegue uma rapidez maior. Eu acho que em todos os estados do país, com todas as dificuldades, a busca tem que ser de acordo com as suas possibilidades nesse sentido. Só para fazer um complemento, a Lei 12.010, ela criou algumas estratégias justamente para impedir essas crianças invisíveis, né? Então, hoje, por lei, só pode existir o acolhimento se houver a determinação judicial. Por quê? Antigamente, o Conselho Tutelar
acolhia, muitas vezes não comunicava e a criança ficava lá muitos e muitos anos, né? Pela 2010, a criança só é acolhida com ordem judicial e o juiz tem obrigação, então, de preencher o cadastro, que é determinação do Conselho Nacional de Justiça, para que a gente saiba mesmo quantas crianças estão em entidades de acolhimento. Segundo, a lei também determina que o desacolhimento só ocorre com ordem judicial, ou seja, tem que ter uma fiscalização do judiciário ativa. Por quê que tem que ter o desacolhimento só com ordem judicial? Porque, gente, fazia assim, acolhe, o Conselho Tutelar acolhe, aparece um parente, desacolhe com termo de entrega, como se fosse coisa, né? E aí ficava nessa quantidade de criança entrando e saindo de instituição sem qualquer controle, como foi com o caso desses meninos. Outra coisa, né? O CNJ determina que juiz e o CN do Ministério Público, né? CNMP, também determina a visita às instituições, né? Se nós formos falar numa vara de execução penal, o juiz é obrigado a visitar as entidades e existe um controle. Nós também temos que começar com essa cultura de conscientização que juiz e promotor da vara da infância e juventude não é juiz de gabinete. Ele tem um outro perfil, ele precisa ter contato, porque quando você vai até o local, você, então, conhece a criança, você sabe da história dela, o contato com os técnicos das instituições é extremamente importante. Outro dado que se verifica, graças a Deus, essas instituições enormes, elas estão diminuindo. Mas a gente precisa, além da casa bonita, da comida gostosa, da importância, aquilo que está previsto no Estatuto há 21 anos, que é equipe técnica interdisciplinar específica, ou seja, as instituições de acolhimento têm que ter a sua equipe própria e não usar aquela equipe que é única do município para tudo, né? De um encravado a tumor cerebral se usa a mesma assistente social. Não é possível. Mas como que vai mudar? Não vai ser pelos belos olhos de ninguém, porque município e executivo não olha para a criança, judiciário não olha para a criança, legislativo não olha para a criança, porque a criança não bate na porta, ela não reclama, ela não briga, ela não faz rebelião. Então, o promotor de justiça tem meios judiciais, como a senhora perguntou, ele pode entrar com uma ação civil pública e cobrar do executivo a criação dessas equipes, porque se a gente só pode entrar com a destituição se a gente tem laudo. Se não tem laudo, a gente não tem base para justificar. Toda decisão tem que ser fundamentada. O promotor não pode entrar com uma ação só porque olhou que a criança está lá sozinha. Ele precisa ter esse respaldo. Se existe uma equipe só, vai levar muito tempo para essa equipe chegar a alguma conclusão. E, às vezes, uma conclusão falha, porque não teve condição. A Lei 2010 também fala que, a partir do momento que a criança é acolhida, ela tem que ser feito o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Ou seja, entrou, tem que ter diagnóstico. Eu costumo dizer que abrigo é igual UTI. Sinal de que todos os outros programas já falharam, está lá no fim da linha. Então, você precisa ter o diagnóstico e saber assim, qual é a condição daquela criança. Há possibilidade de investir na família extensa? Se não há, não inventa. Já dá o laudo pela destituição, porque começou o processo de destituição, não significa que o juiz vai julgar procedente, ele pode julgar improcedente. Agora, não espera uma vida, nem os 2 anos que fala a lei também, para entrar com a ação. Né? Ou, existe uma possibilidade, então vamos criar um plano, o plano prevê metas. Acompanhou, a família está aderindo, está indo para frente, muito que bem. Não está aderindo, desiste. Vamos, então, para a destituição. Também a lei prevê prazo para o Ministério Público entrar com essa ação. A partir do momento que tem o laudo, ele tem 30 dias para entrar com a ação de destituição do poder familiar. E a lei também prevê prazo para o juiz, para ele poder concluir a ação de destituição. A gente sabe que toda vez que se fala em prazo, ele é relativo. Se eu tenho uma vara só da infância, se eu tenho 1000 processos, eu vou ter condição de analisar todos no prazo. Além do que, tem o contraditório, como a doutora falou, às vezes a gente não encontra os pais, precisa citar por edital, às vezes precisa fazer a busca para encontrar essa citação, então, às vezes, esse prazo demora. Nós sabemos que a maioria das nossas comarcas não tem vara privativa da infância, isso é uma outra briga que precisa ser feita. Tem que ter. A minha vara é de tudo um pouco, são 8.500 processos.
né? Então, é óbvio que é muito mais difícil que esse prazo seja respeitado. De que forma eu tenho procurado fazer isso? Todo mês, toda primeira quarta-feira do mês, existe reunião do juiz, do promotor e da equipe dos abrigos, né? Mas o CNJ também cobra as tais audiências concentradas, que, a meu ver, assim, a gente tem que pensar de uma forma mais racional, porque não é mercado de chegar e distribuir, mas é uma forma, então, de se reunir todos os envolvidos no assunto e discutir qual é a situação da criança. Então, veja, existem mecanismos judiciais, sim. A gente está numa fase de modificação. Como a doutora falou, existe resistência, porque nós temos hábitos arraigados que precisam ser modificados, mas já existe uma evolução. Com certeza, daqui a algum tempo, a gente vai estar com uma outra história. E tanto o juiz como o promotor, eles são fiscalizados pela comunidade que trabalham, são fiscalizados pela corregedoria, são fiscalizados pelos conselhos, ou seja, se não está havendo esse movimento por negligência, por desídia, existe como se cobrar. O que ocorre é que, na grande maioria das vezes, não é má vontade, não é negligência, não é desídia, é falta de estrutura mesmo para fazer um trabalho com mais profissionalismo. Eu queria ter acrescentado a experiência que eu conheci na pesquisa que eu fiz. Na Itália existe uma figura que eu nunca vi no Brasil. Não sei se é porque eu não tive oportunidade ainda ou não existe mesmo, que é o defensor da criança. Porque tem o juiz, o promotor e o defensor. Aqui eu vejo o defensor de quem quer adotar e da família que entrega. Mas se a criança é um sujeito de direito, faz sentido a gente pensar em ter o defensor também representando, porque já que a grande dificuldade dela é realmente ter essa voz. Concordo com tudo que foi dito, né, doutora Maria Fátima e doutora Ana Paula. A lei de 12.010, ela põe o prazo de 120 dias para a destituição tramitar e ser concluída, e esse prazo ele nunca é obedecido, não sei quando será. Aqui no DF, o que a gente tem feito? É uma situação muito específica a nossa aqui no DF. Então, o que nós conseguimos fazer? Quando a adoção nacional identifica uma criança e um adolescente que não tem família para ela, nem aqui na comarca, né, nem no DF, nem no cadastro nacional, ela prontamente apresenta para a CDJA, sem esperar a determinação do juízo. Porque se nós formos esperar, serão mais 2 anos. Então, eles nos apresentam, geralmente essas crianças chegam sem o processo de destituição concluído, e aí a gente começa a nossa via sacra, que é o quê? Procurar o Ministério Público, Defensoria Pública e pedir celeridade naquele processo específico, porque aquelas crianças já foram apresentadas, já estão com famílias em processo de habilitação e precisamos do processo concluído. Então, assim, é um caminho também, mas só agentes de dentro do sistema de justiça que podem fazer isso. Acredito que a senhora é de organismo internacional, que a senhora falou, e aí não pode, né? Tem que ser os agentes internos mesmo do sistema. Então, é uma dica e tem funcionado para a gente. Bom dia, eu sou Gleide, funcionária da CGABA, né? E gostaria também de estar compartilhando de recursos que nós inserimos no primeiro contato entre o casal, o pretendente estrangeiro, e a criança adolescente institucionalizada, né? Nós conseguimos inserir esse contato através do Skype, onde é feito o contato da criança, acompanhado da equipe técnica, que são psicólogas, né? Um intérprete, que nós temos aqui até um participante, que é o Giovano, da entidade Avise, credenciada e lá com sede no Estado, e o casal do outro lado, na imagem, participando. Por vezes, o casal ainda traz a família. Ele tem contato não só com o pai e a mãe, mas também com os avós, tios, outros participantes do núcleo familiar. Bom, o que eu gostaria